Bonjour, je suis Enemelier. Hoje lhes trago um menu très géographique. A entrada, leve, bien leve. Um conteúdo de estratosfera. Com aquele... Que? De ozônio. Prato principal, uma massa de ar polar. E de sobremesa, uma revolução francesa. Geografia é uma delícia. Roda la vinheta. Hora do Enem no ar! E aí, estamos preparados? Hoje é dia de Geografia. Vem cá, você perdeu algum programa? Vai lá no site tvescola.org.br e clica em Programas. A gente também tá no youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve. Mas bora pôr a mão na massa? Então, professor Diomário Silva, por gentileza? Olha aí. E aí, irmão? Seu Tudo cara. Bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Professor, quero logo pedir uma dica, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Pra galera, principalmente pra galera que começou aí a estudar pro Enem, a se preparar, uma dica de como criar uma rotina de estudo. Primeira coisa que você está no momento do Enem e é um momento que está definindo muita coisa na sua vida. Vale a pena se organizar de forma que as anotações de aula você repassar imediatamente ao chegar em casa. Não adianta você ficar pensando que vai estudar 10 horas imediatamente, mas não. Comece a ter uma coisa que é frequente, a tua rotina. Segunda-feira eu vou estudar isso, terça isso, quarta. Quer dizer, você vai construindo isso ao longo do tempo. Tem que ser devagar, né? Tem que ser devagar. Essa pressa, esse desespero. Porque senão fica igual maratonista. Dispara e depois todo mundo vai passando. Entendi. Então você tem que pensar que vai gradativamente crescendo. Quando chegar no segundo semestre, que o Enem está aparecendo na tua vida, você ainda tem gás para fazer as grandes revisões ainda. Professor, quais as características das questões que você preparou para a gente hoje? Hoje eu estou trabalhando o quê? Com uma questão que tem a ver com a questão de hídrica, chuva, como isso afeta o espaço urbano, e tem uma questão que também discute um pouco a questão hídrica, mas relacionada à questão de solo. E são questões que são muito comuns aparecerem nas provas do Enem. Então a gente começa pela 67? Isso Pode mesmo. ser? Vamos discutir? Vamos lá, partiu. Coloquei. Tá aí na tela, questão do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. É a questão 67, né, professor? Por gentileza. Olha só, essa questão ela tem um gráfico, né? E esse gráfico você vai ler logo o que ele está trabalhando com a gente. A ideia da precipitação, né? E trabalhando o quantitativo dela, e também o quê? O tempo de escoamento, o tempo de vazão. E quais são as informações? Vazão em áreas urbanas, vazão em áreas não urbanas. Aí o que o título fala? Assim, ó, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a... Professor, antes de resolver a questão, calma aí. Como é que a gente aprende a interpretar gráficos? Que eu vi que você já foi em alguns lugares, já buscando informações. Como é que a gente faz isso? Na realidade, você tem uma habilidade que a própria matemática, a física, a química, a biologia também trabalha muito com isso, a questão do gráfico. O que nós pensamos dentro da geografia? É o que o gráfico está falando com você. Quais são as informações que esse gráfico efetivamente está te dando. Por isso que eu já fiquei logo pontuando. Eu estou discutindo o quê? Tem precipitação. É a questão do quê? Da chuva. Eu estou vendo o quê? Tem a relação com áreas urbanas e não urbanas. Aí eu tenho que pensar o que isso está acontecendo. Como essa chuva vai afetar áreas urbanas e áreas não urbanas. Bom, já que você entrou nos conceitos aí, professor, quais são os conceitos que estão nesse gráfico que o estudante ele tem que saber para mandar bem nessa questão? Volta a pensar. Precipitação, quantidade de chuva. Associar isso. E associar. Associar o quê? Áreas urbanas e não urbanas. Quando eu penso em áreas urbanas, normalmente o que vai acontecer com a cobertura, com o espaço das áreas urbanas? O solo está muito impermeabilizado, protegido. Área não urbana, não. Você tem o quê? Mais areia, né? Então isso faz com que a movimentação da chuva e ser absorvida pelo solo será diferente. A área urbana, tudo muito impermeabilizado, gera o quê? Um fluxo muito grande por cima. Então a água vai escoar dessa forma. Na área não urbana, não. Existe a possibilidade de quê? Da infiltração com mais facilidade. Sim. Então você tem que começar a pensar imediatamente nessas relações. Qual o próximo passo?
O próximo passo é o quê? Você começar a analisar o que você tem enquanto quê? Alternativas. Aí ele fala em primeiro momento, redução do volume dos rios. Senhores, se choveu em grandes quantidades, na áreas o quê? Urbanas. O fluxo vai acontecer na superfície, em direção a alguns rios. Por exemplo, em áreas urbanas, é muito comum você ter o quê? Enchentes, Sim. né? População ribeirinha sofrendo. Então isso mostra que esse fluxo vai ser muito intenso em direção aos rios. E ele fala da redução. Aí não é possível, né? Ele aumenta, né? Isso. Aí, em segundo momento, ele fala assim, expansão do lençol freático, a letra B. O que eu penso enquanto lençol freático? Eu estou discutindo o quê? A água que eu vou encontrar no subsolo, subterrânea. Se está impermeabilizado, a penetração será o quê? Menor. Então você não vai ter o quê? Essa expansão desse lençol. Né? Se fosse, por exemplo, numa área rural, aí há essa possibilidade. Aqui não, então você tem que rediscutir e repensar um pouquinho. Diminuição dos índices de chuva. Para que eu possa saber se há realmente uma diminuição dos índices de chuva, eu preciso o quê? Ter uma informação muito mais precisa. Está limitado ali. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo no Rio de Janeiro um índice absurdo. Aquilo é frequente? Não. Então aquilo foi um acidente. Eu não tenho como analisar isso frequentemente dentro desse gráfico. Retração do nível de reservatório. O que são os reservatórios? São aqueles espaços que a água vai sendo armazenada ao longo do tempo, que serve para a sua casa e também para a produção de energia elétrica. Então não é de uma hora para outra que eu vou e eu não tenho essas informações precisas dentro desse gráfico. Entendi. Então, voltando um pouquinho de tudo que nós discutimos até agora, o que é o ideal pensarmos? Em relação ao quê? A ampliação do escoamento. Ou seja, na realidade, em função da impermeabilidade muito forte dentro do solo, esse fluxo ele passa a ser muito intenso dentro dessas áreas urbanas. Então ali a gente já chega à resposta. Sim. Quer dizer, a gente vai matando e rediscutindo, né, aquele conhecimento que ele vem acumulando na medida que ele está se organizando do ponto de vista aqui, dos seus estudos. Como você falou, a matemática é super importante para resolver uma questão como essa. E a matemática serve como base o quê? De suporte para outras áreas na própria geografia. Seja na questão da demografia, por exemplo, né? Saber quantos somos, né? A densidade populacional. A matemática serve muito como apoio a várias outras matérias. Então a matemática ela é importante também. Maneiro. Tem o seu valor. Agora, professor, como esse assunto pode se relacionar com outros conteúdos, outras áreas do conhecimento? Eu posso discutir, por exemplo, dentro da visão da química, né? Como a água pode gerar reações e a partir daí. Posso discutir a questão química e geografia e a biologia, pensando se o solo é muito impermeabilizado e tem um fluxo intenso de água, o que vai acontecer com relação ao lixo, como a cidade vai se comportar. Quer dizer, a gente consegue perceber que dá para você dialogar. E nesse ponto, sem sombra de dúvida, a geografia é fundamental, né? Ela consegue dialogar com todas. Faz conexões. Faz né? conexões e você vai pensando, né? Eu sempre tenho o hábito de falar que a geografia é a melhor coisa que acontece na sua vida estudantil. Ah, e a TV Escola tem outras questões parecidas com essa lá nos percursos educativos. hotsite.tvescola.org.br/percursos. Professor, chega mais. Quando na nossa vida escolar a gente começa a aprender esse conteúdo? Eu não gosto muito de separar muito essa ideia de só geografia física com a geografia humana e econômica. Você vem discutindo esses conceitos desde quando você entra no Fundamental 1, que é a ideia de erosão, que é a ideia do clima. Então você vem desde o Fundamental 1, já aprendendo algumas coisas, o que acontece na cidade, poluição, tudo isso, e ao longo do tempo essa geografia vai o quê? Tomando mais corpo, se tornando um pouco mais complexa, porque vai pedir outras análises também. Que outros assuntos a gente começa a aprender lá no Fundamental que vale a pena o estudante ficar atento para o Enem? Eu já falei na questão do clima. Entendi. Né? Como o clima é importante dentro da estrutura do Enem. Como, por exemplo, entender bem o seu país, as regiões, as características, o crescimento demográfico, como acontece, isso é fundamental. Quer dizer, na realidade, o conhecimento ele vai o quê? Sendo construído, né? E problematizado e aprofundado ao longo do tempo. Então, se você tem essa boa base dentro do ensino fundamental, a tua tendência no ensino médio é ser um aluno em bom sucesso e ter o final o quê? O seu resultado no Enem bem tranquilo. Super positivo, né? Sempre. Show de bola. Mas a questão é você acompanhar isso, se dedicar. Professor, quais são suas apostas para o Enem desse ano? Eu sei que é muito complicado falar essa questão, mas o que aconteceu agora em Brumadinho eu acho que é uma questão importante. Principalmente por se discutir não só a questão de mineração no Brasil, como ela acontece, como ela é tratada, a questão dos impactos ambientais e como essa questão social ela se apresenta. Então, existe a possibilidade, muito na linha de pensarmos as questões ambientais, essa problemática aparecer na prova, e já aparece, né? Porque é uma coisa que gerou uma comoção no país, mas é importante estar sempre presente, tanto nas questões de geografia, como pode ser problematizada também na própria redação. Porque nós temos que pensar o seguinte,
a geografia contribui para a redação também do Enem. Sim. Ela acaba sendo que um momento dissertativo de uma questão geográfica, de uma questão histórica, de uma questão social. Então, eu penso que temos que ficar antenados pela questão do processo de exploração, como se constitui a mineração do Brasil, como a preocupação que eles têm com relação à qualidade ambiental e os desdobramentos, porque não para ali. Sim. A recuperação dos rios, tudo isso vai ser muito difícil. Por exemplo, isso está acontecendo mais uma vez, né? Talvez Brumadinho não venha aparecer esse ano. Brumadinho, mas Mariana já tem um tempo aí. Isso então você aparecer. pode fazer o link, né, nesse sentido. Eu acho que são reflexões importantes e que é fundamental, né? O nosso aluno tem que ficar olhando, observando os fatos, acompanhar esses fatos, né, se faz necessário. E aí tem algumas situações que você fala assim, isso é geografia ou é biologia? Ou é a química? Né? Elas estão dialogando. Ou é a história? Porque é muito comum você trabalhar a ideia de geografia e história, e a sociologia está junto, né? Mas dá para se fazer questões relacionando outras temáticas e cruzando. Que esse é o caminho, né? É tentar pensar que o aluno tem a habilidade para desenvolver a questão da competência e da habilidade que ele deve ter. Isso é que é bonito, né? Essa unidade. Isso é muito legal. E qual a importância, né, da geografia física para o nosso dia a dia? Como é que ela aparece? Volta aquela questão do Rio de Janeiro, né? E como a chuva causou uma transformação profunda. Ou a questão que aconteceu agora no Vidigal, na Rocinha. E como você se preocupa com a ocupação da encosta, né? E você não se preocupa em retirar as pessoas ali que estão morando numa situação totalmente inóspita, ruim, né? Porque a vegetação sai, você quebra totalmente a estabilidade do solo. E quando chove em demasia, como aconteceu, tende o quê? A descer. Então, se faz necessário você estar preocupado com tudo isso. O que você vai perder de fauna, de flora, como essa reposição é difícil acontecer. Então, quer dizer, quando você pensa nessa questão da geografia física, é trabalhar um pouco com isso também. Ou trabalhar realmente na própria questão das construções das estruturações de relevo, como elas acontecem, né? Se facilita a ocupação humana, se não facilita. Se eu preciso fazer um muro de arrimo para proteger, para que não haja um processo de erosão, de desgaste de toda aquela estrutura. Quer dizer, o que eu posso fazer? Né? E aí, querendo ou não, eu trabalho com a ideia do intemperismo, que é a ideia das fragmentações que acontecem, e o deslocamento desses sedimentos, que é o processo erosivo. Então, a cidade tem que estar antenada às cidades. Né? A gente acaba falando muito das grandes cidades, mas tem cidades interioranas que também precisam disso. Né? Uma conscientização um pouco maior. E a geografia física, porque tem esse viés muito com a relação ambiental e, assim como as outras partes da geografia com o nosso cotidiano, se faz necessário você ficar antenado. Né? A relação que o homem tem com a natureza, como ele faz isso, como ele constitui. Né? Chamar o tempo inteiro. Uma política ambiental mais consistente, se faz necessário isso no país. Pensando na prova, o que o participante não pode deixar de estudar? Pensando nessa prova de geografia, fica muito óbvio que nos últimos anos o solo tem caído bastante. Essa questão da problemática ambiental cai bastante. A questão demográfica vem caindo. A aposentadoria, em que momento? Aumentou a expectativa de vida ou não? A política econômica, o investimento, a visão de Brasil como um todo, as suas potencialidades, são questões que são importantes. Eu sempre acho e mostro para os meus alunos como é importante você espacializar tudo. Tudo que você discutir, aonde está acontecendo, de que forma está acontecendo. Para que você tenha noção, né, desse território brasileiro, dominar esse território nas mais variadas vertentes, desde pensar nas riquezas ali existentes, como na sua exploração, como na sua ocupação. Então, como a questão da chuva vai gerar problemas nesses espaços. Então, quer dizer, essa visão ampla e focando muito no Brasil, porque muito no Brasil. Normalmente, no Enem, você tem um foco maior em nosso país. Então, você tem que mostrar um conhecimento maior sobre. E não só nessas questões todas, e pensar nas relações sociais, né? A última prova mostrou claramente isso, como as questões sociais estavam também postas ali. Partiu questão, então? Sim, vamos ver agora uma questão um pouquinho discutindo solo. Vamos ver? Já está na tela a questão 77 do Enem 2018, caderno azul, primeira aplicação. E aí? Sim, vamos lá. O que a questão está apontando para a gente? A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peniplanície. Primeira coisa que a gente está pensando, chapadas e chapadões. Quando você tem a visão de Brasil, você sabe que isso é muito comum que região central do país. Como você encontra em grande quantidade. Quando ele fala peniplanície... Peraí, ele explica isso aí, já ia pedir. Porque a gente já fica meio O que ele está mostrando? Como a ação da água vai o quê? Desgastando e, podemos dizer assim, ela vai lapidando de uma forma mais plana essas áreas, né, de chapadas e chapadões.
Mais plano no sentido quer dizer que é planície como você nota a superfície da sua mesa. Tem ondulações, mas vai o quê? Suavizar um pouco mais. Porque essas áreas de chapada e chapadões são áreas mais elevadas. Então, o seu topo, você vai ter o quê? Uma vertente mais aplanada. E isso, a ação da água, ela é fundamental para você perceber. Então, ele está começando a colocar isso, né? Então, é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam a crosta laterítica, denominada canga. O que ele está colocando tudo isso? Ele está pensando, na realidade, como a ação da água vem gerando o quê? Todo um processo de lixiviação nessa estrutura do solo. Ou seja, como ela vai carreando muitas coisas para o solo. Ao mesmo tempo que ela vai carrear, em alguns momentos, quando a fluidez hídrica ela diminui, vai existir o quê? Uma acomodação, uma acumulação de tudo que ela veio carregando nessas superfícies. Aí quando você fala assim, está relacionado com a questão do fluxo hídrico, aí você tem que começar a pensar padrões climáticos aonde o fluxo hídrico seja intenso. Qual é a pergunta? Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? A gente está discutindo o fluxo hídrico. Sim. Árido com déficit hídrico? Árido não, né? Subtropical com baixas temperaturas, aí você fala assim, poxa, será? Mas vamos pensar o seguinte, tem um fluxo intenso, né, muito comum, e tem um período que ele vai diminuir para que haja a acomodação das camadas, você há de perceber que no clima subtropical, aí como é bom o conhecimento climático, o clima subtropical, né? Você tem essa estrutura de chuva, mas ela não é o quê? Intensa, que proporciona esse fluxo tão hídrico, essa questão da deposição, da carreada toda. Então, você já começa a cortar. Temperado com invernos frios e secos. Secos? Já você dá para de falar que... Estou discutindo a questão hídrica, né? Esse volume de chuva, aí a gente vai começar a pensar. Tropical com sazonalidade das chuvas. Ou seja, tropical tem como característica ter o quê? Uma estação bem chuvosa e uma estação mais seca. O que está acontecendo com essas condições? No período de seca é justamente o quê? O momento que vai ter a deposição, a acomodação dessas camadas. Pode ser isso? Pode. Mas não vamos eliminar, já matar isso não. Vamos pensar na última. Equatorial com pluviosidade abundante. Se a pluviosidade é tão abundante, o fluxo vai ser o quê? O tempo inteiro. Sim. Vai ter acomodação? Você não vai parar, vai ter o fluxo sempre. Não vai ter acomodação. Então o que é melhor? Tropical com sazonalidade das chuvas. Ou seja, tem o fluxo hídrico. Naquele momento que a estação é mais seca, vai ter o quê? A deposição, a acomodação dessas camadas. Perfeito. Então, sendo assim, ela atende justamente o quê? O comando da questão, né? O que serve de apoio. Volto a discutir com você aquela ideia. Tem que conhecer o país e os padrões climáticos onde você vai encontrar. Percebendo isso, você fica muito mais confortável nessa análise. Tá certo. Agora, professor, uma dúvida. É um texto com palavras mais difíceis, não são palavras difíceis, assim. Tem que estar bem familiarizado com esses conceitos. É sempre importante, né, que o aluno tenha o hábito, ao chegar a casa e você estiver lendo os livros, você vai começar o quê? Sublinhar essas palavras. E vai buscar o quê? No dicionário. Ou vai consultar o seu professor no próximo momento. Porque às vezes, de repente, você está dando aula e você não toca especificamente numa palavra, mas cabe também você dar uma leitura, ver, sublinhar, buscar no dicionário. Fazer o teu trabalho completo, né? Fazer a relação do que você está aprendendo dentro do espaço escolar e a tua atividade, que tem um momento, que o aluno tem que ter um momento solitário. Que é aquele você sentar em casa, num espaço tranquilo e falar assim, agora é comigo, eu vou estudar. A escola te dá uma parte, a segunda parte é o quê? É você. E na junção, nessa junção, que aí o sucesso vai começar a chegar. Não ser somente reativo, né? Ser ativo também. Ser ativo. Porque ficar só parado ouvindo a aula acaba sendo cômodo. Porque tá falando para mim, não, eu estou ouvindo a aula, estou processando, e quando eu chegar em casa eu vou conseguir o quê? Aprofundar um pouco mais e ver outras questões também. Aí isso te dá um suporte legal. É isso aí. Professor, mais uma pergunta sobre essa questão. De que outras formas esse conteúdo pode ser cobrado no Enem? A gente pode discutir, por exemplo, solo específico para um tipo de plantação. Qual é o tipo de riqueza natural que tem nesse solo? Traçar um perfil do solo e tentar entender se ele é jovem, se tem poucas camadas, se tem todos os horizontes bem definidos, que aí mostra que um solo é um pouco mais antigo. Qual o tipo de carga orgânica tem nesse solo? Ou se ele é um solo mais mineral? Quer dizer, essas são discussões que aparecem também no Enem. Professor, reforçando, o gabarito foi? Letra D. Tropical com sazonalidade das chuvas. Isso. Perfeito. Vamos? Gentileza, vamos cá pra frente.
Professor, para que ano você costuma dar aulas? A minha experiência é muito voltada ao ensino médio. Tem algumas escolas que ainda trabalham com a primeira série, mas o meu foco maior é segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Então você está lidando muito com essa galera que está se preparando para vestibulares, não tá? Professor, conta pra gente, como é que tá o clima? Como é que a galera tá? Já tá se preparando? Não? Tá indo devagar? Como é que tá isso? Eu sempre entendo a preocupação do aluno. Porque ao chegar na escola, né, quem sai do segundo ano, chega no terceiro ano, eles já chegam assim, vou estudar. Sim. E aí nos cabe, né, enquanto professor com uma certa experiência, dosá-los. Conter um pouco a energia do jovem. Fala assim, vamos organizar a tua vida para que você tenha energia o tempo inteiro. Então, eu tenho os meus alunos que já estão estudando, se organizam, tiram dúvidas, mas eu sempre falo para eles assim, ó, além de estudar, tem que ter uma atividade física para você dar uma relaxada, mas há um foco, já há uma preocupação, principalmente quando você tem uma área muito disputada. Quando você tem uma medicina, Sim. quando você tem um direito. Então, você sabe que meia questão pode te tirar o quê? Da classificação. Então, esses alunos ficam um pouco mais tensos. Mas é o tempo inteiro mostrar para eles que tem que ter foco, sim, tem que estar ativo na aula, participando, trocando. Não é ficar 10 horas imediatamente, não. 4 horas hoje, 4 horas amanhã, e assim a gente vai conseguindo chegar até o final, como aquele maratonista que vai chegar o quê? À frente. Isso que é fundamental. É dar essa segurança. Os jovens têm que ter essa segurança o tempo inteiro. Professor, tem algum conteúdo que gera mais preocupação nos alunos? Normalmente, a preocupação maior deles é aquelas questões relacionadas um pouco à questão da geografia, até física mesmo. Por quê? O aluno tem um hábito muito grande da discussão. Geografia política é ótimo, porque ela provoca um debate muito grande. A geografia física é um pouco mais seca. É aquela análise que é isso e é isso. Posso até problematizar algumas questões, mas eles têm sempre uma dificuldade um pouco maior. Né? De repente, por exemplo, a própria questão de uma análise de um gráfico, discutindo a questão climática, é perceber aonde efetivamente uma vegetação se dá e quais são as razões. Então tem que ter esse cuidado e essa atenção, porque há uma tendência do aluno gostar muito mais da geografia humana e econômica. E a gente tem que cortar um pouco isso, mostrar que tudo cai no Enem. Então, se cai no Enem, você tem que dar conta o quê? Um pouco de tudo. Professor, agora é a hora do nosso Momento Pop Prof. Dúvida sobre localização. Por que a tampa do shampoo fica na parte de cima e a do condicionador fica na parte de baixo? Caramba! Deve ser por causa da densidade do líquido. E se você estiver em órbita? Aí eu acho que não importa, não. Se uma árvore nasce em solo brasileiro, mas às 5 da tarde ela faz sombra no solo uruguaio, é um caso de dupla nacionalidade? Acredito que não. Vai seguir o quê? As raízes. O que acontece com a bússola no Polo Norte magnético? Ela fica no Polo Norte. Um conteúdo de geografia que eu não saiba. Qual a produção econômica na cidade de Cabrobró? Claro, Cabrobró. Qual é? Eu acho que tá faltando você estudar. E aí você ficar pensando no pessoal do Enem que tem que estudar. E você tá estudando? Quero saber as fontes de tudo que você está me contando até agora. A minha capacidade de pensar e criar algumas coisas. E esse foi Diomário Silva no Momento Pop Prof. Agora, professor, qual sua sugestão como fonte de estudos para a galera se acalmar? Os meninos hoje em dia vivem muito essa questão da internet, função daqui, função dali. E uma coisa que as pessoas às vezes não trabalham muito bem. No site do MEC tem muitas informações sobre todas as disciplinas, inclusive com aulas. Você vai no IBGE, tem um site lá com muitas informações sobre demografias, com análise, que você também pode estudar. Porque de repente você está ali o tempo inteiro no Facebook apenas, mas você pode aproveitar aquele momentinho e fuçar isso, sabe? Ler um jornal online, sabe? Isso tudo é importante. Agora, às vezes, o próprio material didático seu já tem o quê? Uma plataforma que você pode buscar. E aqui mesmo, com vocês. É isso aí. E vamos pegar, vamos revisar. Entra no site do INEP também, vai revisar as questões, as provas. Quer dizer, pega isso tudo e faz o quê? Uma grande vitamina e vai dar certo. E só depois o quê? É isso aí. Correr para um abraço. Correr para um abraço. Já que você disse, professor, eu lembro que nós temos também questões parecidas lá no nosso hotsite.tvescola.org.br/percursos.
Bora lá, hein, galera? Professor, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda. É sempre um prazer ter você aqui, viu? Ana Paz. E a gente fica por aqui. Eu sei que você já tá ligado no nosso site, então corre lá para conferir os outros episódios. tvescola.org.br. Clica em programas que você acha o Hora do Enem ou no youtube.com/tvescola. Até a próxima. Ou não.